Vamos lá, galera, seguir o nosso próximo assunto de direito constitucional. O assunto de agora vai ser defesa do Estado e das instituições democráticas. Assunto que está lá no edital da gente. São poucos assuntos que tem para constitucional, para polícia militar de Alagoas, mas assuntos tranquilos, dá para a gente matar. Professor, eu gosto de estudar por legislação, gosto de estudar por livro. Bom, eu oriento a vocês a irem direto para a Constituição Federal. Vocês vão ganhar muito tempo. Se vocês analisarem direitinho, muitos manuais, muitos conteúdos que tem na internet, eles ficam colorindo, enfeitando muito o que está na Constituição Federal. E eu oriento a vocês irem para essa prova com tranquilidade, eu digo para vocês, com a lei seca. O nosso estudo aqui é direcionado à lei seca, à lei direta, no ponto. Lógico, com marcações, com detalhes, para que você se situe na hora do seu estudo. Então, vamos na tela, assunto defesa do Estado e das instituições democráticas. Galera, o capítulo 1, ele já vai se referir à defesa do Estado e do estado de sítio. O que é a defesa do Estado e estado de sítio? São situações atípicas, são situações que as instituições estão tendo uma situação atípica nas instituições, ou seja, está tendo um abalo nas estruturas. E para que essas estruturas sejam restabelecidas, é necessário algumas medidas necessárias para que volte à normalidade. Então, são situações excepcionais que ocorrem no país, que são necessárias medidas restritivas para que, enquanto perdurar essa situação de ou calamidade ou situação de guerra, a paz volte a reinar e as instituições voltem às suas normalidades, beleza? Com essa introduçãozinha, vamos começar a analisar na tela. Vamos começar pelo estado de defesa. O presidente da República pode, ouvido o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, já pintem aí na Constituição Federal de vocês, decretar o estado de defesa. Então você já analisa aí que quem pode decretar o estado de defesa é o presidente da República. Porém, antes disso, ele tem que ouvir tanto o Conselho da República quanto o Conselho de Defesa Nacional. Beleza, professor, já entendi. Agora, qual é a necessidade do estado de defesa? Para preservar prontamente ou restabelecer em locais restritos ou determinados a ordem pública, marquem aí, a paz social ameaçadas. Qual foi o motivo que a ordem pública e a paz social foi ameaçada? Uma grave e iminente instabilidade institucional ou atingida por calamidade de grandes proporções na natureza. Então, para decretar o estado de defesa é necessário uma grave e iminente instabilidade institucional. Institucional de quê? Nas instituições, galera. As instituições democráticas, os órgãos, as competências, está tendo algum tipo de instabilidade. Ou instabilidade institucional, ou digamos que o país foi atingido por uma calamidade de grandes proporções na natureza. Imagina um furacão, imagina um terremoto, é possível a decretação do estado de defesa. Quem é que vai pedir a decretação? O presidente da República. Tem que ouvir o Conselho da República, o Conselho de Defesa Nacional. Aí sim, ele pode decretar o estado de defesa. Vamos para o primeiro. O decreto que institui o estado de defesa determinará, primeiro, cai na prova de vocês, o tempo de sua duração, ou seja, não é indeterminado. Se acontecer uma calamidade ou uma grave abalo nas instituições, vai decretar por um determinado período determinado, beleza? Especificará as áreas a serem abrangidas, nos termos de limite da lei, e as medidas coercitivas que vão vigorar. Como, por exemplo, quais são as possibilidades que podem ocorrer? Restrição ao direito de reunião. Então, o direito de reunião ele pode ser restrito, mesmo que dentro das associações. Pode restringir sigilo de correspondência, sigilo de comunicações telegráficas e telefônicas. Seguindo, ocupação e uso temporário de bens e serviços públicos na hipótese de calamidade pública, respondendo à União por danos. Você já percebe que é uma requisição administrativa, ou seja, o poder público ele pode ocupar temporariamente bens ou serviços públicos, na hipótese de calamidade pública por um determinado e limitado tempo. Se houver algum dano, a União vai responder pelos danos causados. Beleza? Seguindo. Parágrafo 2º. O tempo de duração do estado de defesa não será superior a quantos dias? Isso cai em prova direto.
não será superior a 30 dias. Se não é superior a 30 dias, é até 30 dias. 30 dias, 29, 28, até não pode ser superior a 30 dias. Então, até 30 dias conta. De 30 dias para baixo. Podendo ser prorrogado, ou seja, 30 dias por mais 30 dias. Prorrogável por igual período uma vez. Então, só pode ser prorrogado uma vez. Se os motivos que deram a decretação persistir, ou calamidade ou grave abalo institucional. Beleza? O prazo, 30 dias mais 30 dias. Até 30 dias, não pode passar 30 dias. E pode ser prorrogado uma única vez. Beleza, galera? Tranquilidade? Seguindo, vamos ver as características e as consequências do estado de defesa. Na vigência do estado de defesa, pode ocorrer a prisão por crime contra o Estado, será determinada pelo executor na medida e será esta comunicada imediatamente ao juiz competente, que a relaxará, se não for legal, facultado ao preso requerer exame de corpo de delito. 2. A comunicação será acompanhada de declaração pela autoridade do estado físico e mental do detido no momento de sua atuação. 3. A prisão ou detenção de qualquer pessoa não poderá ser superior a 10 dias. Isso também cai em prova. Salvo quando autorizada por quem, galera? Pelo próprio juiz. Então, em regra, a prisão não pode ser superior, não pode ser superior a 10 dias. Então, é até 10 dias. Beleza, galera? Seguindo, é vedada a incomunicabilidade do preso. Ou seja, o preso não pode ficar incomunicável. Ele pode se comunicar com a família, pode se comunicar com o advogado dele e por aí vai. Sossegado? Próximo, parágrafo 4º. Decretado estado de defesa ou sua prorrogação, o presidente da República, cai em prova também, viu? Dentro de 24 horas, submeterá o ato, qual ato? A decretação, com a respectiva justificação para quem, galera? Ao Congresso Nacional. Lembre-se que o que é que ele faz? O presidente da República, ele ouve o Conselho da República e ouve o Conselho de Defesa Nacional. Ouvido eles, ele pode decretar. Logo em seguida, decretado, dentro de 24 horas, o presidente da República submeterá o ato a quem? Ao Congresso Nacional. E o Congresso Nacional vai decidir se vai continuar o estado de defesa ou não. Ele tem que decretar, ele tem que analisar e vai analisar, decidirá por maioria absoluta. Beleza, galera? Segue o nosso barco. Se o Congresso Nacional estiver em recesso, tá certo? Estiver em recesso, será convocado extraordinariamente pelo prazo de 5 dias para poder fazer essa análise. O Congresso Nacional apreciará o decreto dentro dos próximos 10 dias contado o seu recebimento, devendo continuar funcionando enquanto vigorar o estado de defesa. Rejeitado o decreto, o Congresso Nacional não autorizou, cessará imediatamente o estado de defesa. Ou seja, o presidente da República decreta e em 24 horas o Congresso Nacional vai analisar, por maioria absoluta. Se o Congresso Nacional analisar e ver que não tem motivos para continuar o estado de defesa, vai encerrar o estado de defesa imediatamente. Beleza, galera? Tranquilidade total. O professor está tão fácil. É fácil assim mesmo. O professor não sabia que pela própria Constituição, pela própria legislação, eu podia ter estudado esse assunto aí. Muita gente pega manuais, legislações, livro grosso para explicar isso daí. Não precisa. Na própria legislação, você consegue extrair todas as informações. É só você marcar e ler com atenção que você destrói na sua prova. Beleza? Vamos lá. Próximo tópico agora, estado de sítio. Artigo 137. De novo, presidente da República. Ouve quem, galera? Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional. Ele ouve o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional. Você já percebe aqui. Ele vai solicitar ao Congresso Nacional autorização para decretar o estado de sítio nos casos de, primeira, comoção de grave repercussão nacional, ocorrência de fatos que comprovem ineficácia da medida anterior. Qual foi a medida anterior? Estado de defesa. Então, no inciso número 1, quando é que é decretado o estado de sítio? Comoção de grave repercussão nacional ou fatos que comprovar a ineficácia do estado de defesa. Então, uma evolução, ou uma comoção grave nacional, ou percebeu que o estado de defesa não resolveu. Então, evolui para quê, galera? Estado de sítio, inciso 1º. Inciso 2º, mais fácil de todos, estado de guerra, certo? Ou resposta à agressão armada estrangeira, que é praticamente a mesma coisa, né? Estado de guerra ou resposta armada, o que é resposta armada? É uma guerra, certo? Então, inciso 1º, grave repercussão nacional ou ineficácia do estado de defesa. E inciso 2º,
ou uma declaração de guerra, ou resposta à agressão armada estrangeira. Segue o nosso barco. Parágrafo único. O presidente da República, ao solicitar autorização para decretar o estado de sítio ou sua prorrogação, relatará os motivos determinantes do pedido. A quem, galera? Quem é o órgão revisor? O Congresso Nacional. Sempre o Congresso Nacional. Ele tem o poder de fiscalizar os atos do Executivo, que é o presidente da República. Nunca se esqueça disso. Se você lembrar disso, fica mais fácil. E o Congresso Nacional, novamente, ele vai decidir por maioria absoluta. Segue o nosso barco. Artigo 138. O decreto do estado de sítio indicará, de novo, a duração, as normas necessárias à sua execução, as garantias constitucionais ficarão suspensas e depois de publicado o presidente da República, aqui é o diferencialzinho a gente pinta, designará quem, galera? O executor das medidas. Cuidado com isso, no estado de defesa não tem isso. Se o estado de sítio tem, o estado de defesa não tem, fique ligado que pode cair na sua prova. Então ele designará o executor das medidas abrangidas. Vamos a elas. Parágrafo 1º. O estado de sítio, no artigo 137, inciso 1º. Qual é o 137, inciso 1º? Grave repercussão nacional ou ineficácia do estado de defesa. Nesses casos aí, não poderá ser decretado por mais de 30 dias e nem prorrogado de cada vez por prazo superior. Ele pode ser prorrogado por 30 dias. O que ele não pode ser prorrogado é por prazo superior. Pode ser prorrogado, que não pode ser prorrogado por prazo superior. E no caso do inciso segundo, qual é o inciso segundo, professor? Declaração de guerra ou resposta armada. No caso do inciso segundo, poderá ser decretado por, vou até pintar aqui. Caso de guerra, todo tempo que perdurar a guerra ou grave armada. Não tem como. Como é que eu vou saber o prazo do inciso segundo da guerra? Não tem como. Então é por tempo, entre aspas, indeterminado até acabar a guerra. No primeiro caso, comoção grave ou ineficácia do estado de defesa, 30 dias podem ser prorrogados por mais 30 dias enquanto durar os efeitos. Já no caso de guerra, vai decretar até acabar o problema, que é a guerra. Beleza, galera? Professor, tá tão fácil? É fácil assim mesmo. Professor, vem livro lá, um assunto chato, complicado, não tem mistério. É só isso e acabou-se. Parágrafo 2º. Solicitada autorização para decretar o estado de sítio durante o recesso parlamentar, mesmo a ladainha de lá, o presidente do Senado Federal, de imediato, só muda a pessoa aqui, de imediato convocará a sessão extraordinária do Congresso Nacional dentro de 5 dias a fim de apreciar o ato. O Congresso Nacional permanecerá em funcionamento até o fim das medidas coercitivas. A mesma coisa que aconteceu no estado de defesa, tá certo? Artigo 139. Na vigência, vou até pintar aqui, na vigência do estado de sítio, decretado com fundamento, artigo 137, inciso 1º, comoção grave ou ineficácia do estado de defesa. Segue. Só poderão ser tomadas contra as pessoas as seguintes medidas. Quais são elas? Obrigação de permanência em local determinado, detenção em edifício não destinado a acusados do condenado por crime comum, que não é um presídio, é um local temporário, restrição relativa à inviolabilidade de correspondência, sigilo das comunicações, prestação de informações, liberdade de imprensa, radiodifusão, televisão na forma da lei, suspensão da liberdade de reunião, busca e apreensão em domicílio, intervenção das empresas de serviço público e requisição de bens. O que é que eu aconselho a vocês? Façam um paralelo. Pegue num caderninho de vocês aí, coloque quais são as restrições do estado de defesa e quais são as restrições do estado de sítio e compare, que é o que vai cair na prova de vocês, é o comparativo. Beleza? Segue. Parágrafo único. Não se inclui nas restrições do inciso 3º, vou até pintar aqui, não se inclui nas restrições do inciso 3º, vou pintar aqui para facilitar a vida de vocês. Não se inclui nas restrições do 3º, difusão de pronunciamento de parlamentar efetuado em suas casas legislativas, desde que liberada pela mesa respectiva, ou seja, pela mesa autorizadora. Então a restrição de imprensa, de liberdade lá, não vai impedir que parlamentares façam seus pronunciamentos, desde que seja autorizada, liberada, eu vou até pintar aqui, pode cair na prova de vocês, desde que seja liberada pela sua mesa, ou seja, pelo seu órgão lá que vai fiscalizar. Beleza? Tranquilidade? Vamos embora. Disposições gerais. Artigo 140. A mesa do Congresso Nacional, ouvidos os líderes partidários, designará comissão composta de 5 membros para acompanhar, fiscalizar a execução das medidas do estado de defesa e o estado de sítio. Então, se cair na prova,
Cai na prova de vocês. Quem vai fiscalizar as medidas restritivas durante o estado de defesa, o estado de sítio? A pergunta é: a mesa do Congresso Nacional, ela vai nomear quem? Ela vai nomear uma comissão composta de 5 membros. Artigo 141. Cessado o estado de defesa ou estado de sítio, cessarão também seus efeitos. Sem prejuízo, lógico, né, galera? Sem deixar de aplicar, sem prejuízo da responsabilidade pelos ilícitos cometidos por seus executores ou seus agentes. Lógico. Se você cometer algum tipo de ilegalidade durante o estado de sítio, terminou o estado de sítio, você continua respondendo por aquilo. Por quê? É a questão da lei temporária. Quando a lei temporária, se você fizer alguma coisa na lei temporária que a pena é aumentada, você continua respondendo quando ela acaba. Fez porque quis. Terminou os efeitos, mas quem cometeu ilícitos ou irregularidade durante aquele período, continua respondendo. Isso é até lógico, né? Senão seria muito bom. Acabasse os efeitos, acabava a pena. Parágrafo único. Logo que cesse o estado de defesa ou estado de sítio, as medidas aplicadas em sua vigência serão relatadas pelo Presidente da República em mensagem ao Congresso Nacional, órgão fiscalizador, com especificação e justificação das providências adotadas, com relação nominal dos atingidos, indicação das restrições aplicadas. Você percebe que o Presidente da República ele age e depois o Congresso Nacional fiscaliza? Não que esqueça disso. O Presidente da República age e o Congresso Nacional fiscaliza. Em alguns casos ele vai autorizar ou não, vai analisar se vai continuar ou não os efeitos das medidas temporárias, estado de defesa, estado de sítio. Beleza, galera? Tranquilidade, fácil, sem enrolação, direto ao ponto. Beleza? Vamos embora. Capítulo 2, das Forças Armadas. As Forças Armadas constituídas pela Marinha, Exército e Aeronáutica. São instituições nacionais permanentes e regulares, organizada com base na... Professor, já vi isso em algum lugar? Na Polícia Militar também. Na hierarquia e na disciplina. Sob a autoridade suprema do Presidente da República. Então, quem é a autoridade suprema das Forças Armadas? Presidente da República. Observe que no dia 7 de setembro, quando o general chefão moral lá da Marinha, da Aeronáutica, do Exército, o cara pode ser o tampo, o chefão geral lá. No dia 7 de setembro ele está marchando lá, continência para o Presidente da República. O Presidente da República é o chefe supremo de todas as forças. Pode ser o coronel, o brigadeiro, o top lá, o que for. Ele deve satisfação ao Presidente da República. Porque o Presidente da República ele é a autoridade suprema das Forças Armadas. E qual é a finalidade das Forças Armadas? Vamos pintar aqui. Defesa da pátria, a garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer poderes, da lei e da ordem. Segue o nosso barco. A lei complementar estabelecerá normas gerais a serem adotadas na organização, no preparo e emprego das Forças Armadas. Questão de prova aqui, ó, topada. Questão garantida na prova de vocês aqui. Não caberá habeas corpus em relação à punição disciplinares militares. Cuidado que isso cai em prova. Isso é o diferencial dos militares, né? O diferencial para pior. Não cabe habeas corpus para prisão disciplinar de militares. Beleza? Mas, professor, tem decisão do STF falando o contrário. Bom, se cair decisão do STF, aí é uma situação atípica. Mas, regra geral, não cabe habeas corpus para decisões disciplinares militares. Os membros das Forças Armadas são denominados simplesmente de militares, aplicando-se a eles, além dos que vieram a ser fixadas, as seguintes disposições. Inciso primeiro, patente, prerrogativa, direitos e deveres inerentes são conferidas por quem? Presidente da República, claro, é o chefe deles, né? E assegurada a plenitude aos oficiais na ativa, reserva ou reformados, sendo privativos títulos, postos militares, juntamente com os demais membros, o uso de uniforme das Forças Armadas é privativo. Patente, uniforme, símbolos, tudo é privativo das Forças Armadas. Então, professor, não quer dizer que eu não posso usar um símbolo de coronel aqui para ir para uma festa. Não pode, tá certo? Uma festa fantasia, né? Faltou deixar claro. O militar em atividade que tomar posse em emprego público civil permanente, ressalvadas as hipóteses do artigo 37, será transferido para a reserva. O militar da ativa que, de acordo com a lei, tomar posse em emprego ou função pública civil, não eletiva, ou seja, eletiva é que é votado, ainda que da administração indireta, ressalvadas as hipóteses do artigo 37, ficará agregado ao respectivo quadro e somente poderá, enquanto permanecer nessa situação, ser promovido por antiguidade, contando-se o tempo do serviço apenas para promoção e transferência para a reserva remunerada, sendo depois de 2 anos o afastamento, contínuo ou não, transferido para a reserva.
Outro inciso que cai muito na prova de vocês. Ao militar é proibido o quê? Sindicalização e greve. Militar não pode ter sindicato e não pode fazer greve. Beleza? Cuidado que isso não é na prova de vocês. O militar, enquanto serviço ativo, não falou inativo, enquanto serviço ativo, não pode ser filiado a partido político. Roda, cai essa questão aí. O oficial, vou até pintar aqui, que isso também cai em prova. O oficial, quando cai em prova, a gente marca com mais carinho, né? O oficial só perderá o posto e a patente se for julgado indigno para o oficialato, ou com ele incompatível por decisão do Tribunal Militar de caráter permanente em tempo de paz ou Tribunal Especial em tempo de guerra. Então, oficial, para perder o posto ou a patente, tem que ser julgado indigno para o oficialato. Ou seja, na sentença lá, o juiz vai ter que decretar que ele é indigno para o oficialato para ele poder perder. Não é qualquer pena, tá certo? O oficial condenado pela justiça comum ou militar, a pena privativa de liberdade superior, deixa eu colocar aqui, superior a 2 anos, por sentença transitada em julgado, será submetido ao julgamento previsto no inciso anterior. Ou seja, se ele cometer um crime com a pena superior a 2 anos, ele pode perder a farda, ele pode perder o posto ou a patente. Beleza, galera? Inciso 8º, aplica-se aos militares o artigo 7º, o inciso 8, 9, 10, aquela questão dos direitos lá, direitos e garantias, beleza? Direitos salariais. Próximo. Lei disporá sobre o ingresso nas Forças Armadas, limite de idade, tudo por lei, viu? Tem que ser uma lei. Forças Armadas, limite de idade, estabilidade e outras condições de transferência do militar para inatividade. Direitos, deveres, remunerações, prerrogativas e outras situações especiais militares. Consideradas as peculiaridades da função, lógico, inclusive aquelas cumpridas por força de compromissos internacionais e guerra. Artigo 143, estamos finalizando. O serviço militar é obrigatório. O serviço militar é obrigatório. As Forças Armadas competem na forma da lei atribuir serviço alternativo, professor, estou lembrando do artigo 5º. É isso mesmo. Serviço alternativo aos que em tempo de paz, após alistado, alegar imperativo de consciência. Eu sou da paz, eu sou VIP, eu sou isso ou aquilo, entendendo-se como tal decorrência de crença religiosa e de convicção filosofo-política, para se eximirem de atividade essencialmente militar. Ou seja, se você alegar que você não quer mexer em arma, você não quer uma atividade necessariamente militar, o Exército vai lhe dar uma atividade alternativa, beleza? Já vimos isso lá no artigo 5º. As mulheres e os eclesiásticos são quem? Padres, né? Padres, enfim. Os eclesiásticos são o pessoal da igreja, religião, né? As mulheres e os eclesiásticos ficam isentos do serviço militar obrigatório em tempo de paz. Professor, uma dúvida me surgiu aqui. E tempo de guerra? Meu amigo, tempo de guerra vai mulher, cachorro, menino, padre, pastor, vai tudo. Em tempo de paz, eles são isentos. Sujeitos, porém, a outros encargos que a lei atribuir. Beleza, galera? Tranquilidade? Artigozinhos fáceis, tranquilos. Vamos agora para o artigo 144 da Constituição Federal. Beleza? Artigo 144. Da segurança pública. Da segurança pública. Esse artigo aqui eu costumo dizer aos meus alunos que aqui é a Bíblia do concurseiro para concursos policiais. Artigo 144 é a Bíblia. Você tem que saber 144 indo e voltando, principalmente concurso policial militar. Tem que detonar. Se cair uma questão de 144, que vai cair pelo menos uma, isso eu lhe garanto, pelo menos uma vai cair na prova de vocês. Gabaritem. Porque se você fazer concurso para Polícia Militar, concurso para Polícia Civil, e não estudar isso daqui, tiver uma questão dessa errar, você está morto. Beleza? Então, vamos a ele. Artigo 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Vamos pausado. Eu quero que esse artigo aqui seja esmiuçado ao extremo. Vamos lá. Geralmente a gente lê tudo. Não é assim que estuda não, viu? Principalmente os artigos mais importantes para concursos policiais. A segurança pública, ela é dever do Estado. Ele deixou claro. É dever do Estado. Você não tem que fazer só segurança pública não, é dever do Estado. Porém é um direito e, ao mesmo tempo, responsabilidade de todos. Como assim, professor? Você vê um vizinho seu espancando a mulher e você não faz nada. Você vê um cara assaltando e você olha e finge que não vê.
Você vê uma criança apanhando de uma mulher que você pode ir lá e proteger ou chamar a polícia e você não faz nada. Se ligue. A segurança é dever do Estado, mas é um direito e responsabilidade de todos. É exercida para a preservação da ordem pública e incolumidade das pessoas. A ordem pública todo mundo sabe o que é. E o que é incolumidade? Proteção. A minha segurança pública tem que estar intangível, tem que estar inviolável. Ninguém pode violar a minha segurança, beleza? E do patrimônio através dos seguintes órgãos. Vamos um a um. Primeiro órgão, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária. Só existe Polícia Ferroviária? Existe. Polícias Civis, Polícias Militares e Corpo de Bombeiro Militar. Professor, o Corpo de Bombeiro faz parte da segurança pública? Faz. E Polícias Penais Federal, Estadual e Distrital. Já vem aí uma modificação. Antes eram o quê? Agentes penitenciários. Agora a legislação mudou e o nome é Policiais Penais. Cuidado com isso. A Polícia Federal, instituída como órgão permanente, organizado e mantido por quem, galera? Pela União, recursos federais, né? Estruturado em carreira e destina-se a. Qual é o papel da Polícia Federal? Apurar infrações penais contra, vamos pintar, contra a ordem política, a ordem social, em detrimento de bens, serviços, interesse de quem, galera? Da União. Então a Polícia Federal, a competência dela é baseada em quê? Bens, serviços, interesse de quem? Da União. Não só da União, como suas entidades autárquicas e empresas públicas. Como assim, professor? Aí você já começa a perceber aí que a administração indireta, em nome das autarquias e das empresas públicas. Então, até a administração pública indireta, autarquia e fundação pública, se for da União Federal, a Polícia Federal também vai proteger o quê? Os seus bens, serviços e interesses. Professor, dê um exemplo aí. Só se for agora. O Correio. Se tiver um assalto no Correio, o Correio é o quê? Administração pública indireta. Também vai ser competência da Polícia Federal. Não é a Polícia Civil que vai investigar. É a Polícia Federal. Beleza, galera? Assim como outras infrações cuja prática tenha repercussão interestadual, ultrapassou de um estado para o outro, ou repercussão internacional de vários países e exige repressão uniforme segundo a lei dispuser. Próxima competência da Polícia Federal. Prevenir antes de acontecer, reprimir depois que aconteceu o quê? Tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. O contrabando, o descaminho, sem prejuízo, sem deixar de aplicar também a ação fazendária e de outros órgãos públicos da respectiva competência. Próxima competência da Polícia Federal. Exercer as funções de polícia marítima. Ah, professor, é a Polícia Federal? É, Polícia Marítima. Polícia aeroportuária. Pode ir no aeroporto lá que tem Polícia Federal. E policiamento de fronteiras. Sempre é Polícia Federal. Polícia Marítima, aeroportuária e de fronteira. Polícia Federal. Exercer, agora aqui tem que dar uma pintada. Exercer com exclusividade. Se é exclusividade, é só ela. Exercer com exclusividade as funções de polícia judiciária da União. Cuidado com isso daí. Função exclusiva. Se é exclusiva, é só ela. Beleza? Próxima, parágrafo 2º. A Polícia Rodoviária, já mudamos aqui, viu? Já estamos agora na Polícia Rodoviária. Órgão permanente, organizado também pela União Federal e estruturado em carreira. Qual é o papel dela? Destina-se ao patrulhamento ostensivo das rodovias federais. Polícia Ferroviária Federal, órgão permanente, organizado e mantido também pela União, estruturado em carreira, destina na forma da lei, patrulhamento de quê, galera? Ferrovias federais. Vamos agora para polícias civis. Polícia civis. Dirigida por quem, galera? Delegado de polícia de carreira. Qual é a função dela? Incumbe ressalvar da competência da União. Então, o que for da União, a Polícia Federal, a Polícia Civil, não vai ter competência. De novo, as polícias civis, dirigidas por delegado de polícia de carreira, incumbem ressalvada, ou seja, excetuada as competências da União, as funções de polícia judiciária e apuração de infrações penais. Tem um detalhezinho aqui que cai na prova de vocês. Lógico, né? Exceto as militares. Ou seja, o que não for competência da Polícia Federal, da União, sobra para quem?
polícias civis. O que não for da União, tudo é das polícias civis, exceto infrações militares, beleza? É uma competência aqui residual. Agora, nossa questão de prova aqui. Nossa questão de prova. Se liga aqui, viu? Se liga que aqui fala da gente, polícias militares. As polícias militares cabem a polícia ostensiva. O que é ostensiva? A polícia visível. Você vê que a polícia civil não anda necessariamente com farda. O policial civil não existe farda para ele. Ele bota aquela farda porque ele quer, mas não existe farda. Já a polícia militar não. É viatura, giroflex, viatura rajada, farda rajada, tudo que você imaginar para chamar atenção. A polícia chama atenção de propósito. Por quê? Quando a polícia é ostensiva e o bandido vê, ele, peraí, a polícia está aqui, já não vou fazer. Isso quer dizer ostensividade. Por isso que a polícia militar fica rodando o dia todinho aí. Ostensiva, para ela ficar visível. Quanto mais visível for, teoricamente dá uma sensação de segurança para os cidadãos. Beleza, galera? E esse é o papel dela. Cabe às polícias militares, a polícia ostensiva para preservar, ou seja, manter a ordem pública. Esse é o objetivo, é manter. Se a ordem pública for alterada, a polícia tem que manter a ordem pública. Aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições de defesa de lei, incumbe também as atividades de defesa civil. Esse é o papel dos bombeiros militares, é a defesa civil, que também faz parte da segurança pública. Beleza, galera? Fácil, fácil, fácil. A ideia é essa. Seguindo, as polícias militares, de novo, os corpos de bombeiros militares, forças auxiliares e reserva do Exército subordinam-se, aqui é muito importante, pode cair na prova de vocês, subordinam-se, ou seja, deve satisfação, juntamente com as polícias civis e as polícias penais, estadual do Distrito Federal, a quem esses órgãos que eu falei deve subordinação? Governadores dos estados, Distrito Federal e território. Ou seja, Polícia Militar, Corpo de Bombeiro, Polícia Civil e Polícia Penal, todo mundo é subordinado a quem? Ao chefe do Executivo, ou governador. Beleza, galera? Sossegado? Vamos seguir o nosso barco. Parágrafo 7º. A lei disciplinará a organização e funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança pública de maneira a garantir a eficiência de suas atividades. Os municípios poderão instituir o quê? Os municípios poderão instituir guardas municipais destinadas. Qual é o papel da guarda municipal? Proteger os bens do município, serviço e instalações. Cuidado, guarda municipal não faz segurança pública não, viu? O cara tá soltando lá, o guarda municipal lá, não é papel dele. Ele pode fazer? Pode, como qualquer do povo, mas não é função do guarda municipal. Qual é a função do guarda municipal? Proteger os bens do município, os serviços e as instalações, conforme a lei dispuser. Beleza? A remuneração dos servidores policiais e integrantes dos órgãos relacionados a este artigo será fixada pelo parágrafo 4º em artigo 39. É o que, galera? Subsídios. Cai em prova aqui, de vez em quando cai. A segurança viária das nossas vias, exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do seu patrimônio nas vias públicas, compreendem a educação, engenharia, fiscalização de trânsito e outras atividades previstas em lei, que asseguram ao cidadão o direito à mobilidade urbana eficiente. Compete, no âmbito dos estados, Distrito Federal e municípios, aos respectivos órgãos ou entidades executivas, seus agentes de trânsito estruturados em carreira na forma da lei. Vocês podem observar que não tem mistério, muito fácil. Artigo 136, 137, 138, até o artigo 144 são assuntos fáceis. Então você pode observar que, estudando pelo código, pela legislação direto, você tem total capacidade de tirar uma excelente nota na sua prova. Beleza, galera? Então, mais um assunto finalizado aqui. Vamos para cima, vamos destruir, vamos com tudo. Valeu e até a próxima aula.